Olá, Marretas, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o programa Marretas, mais uma vez com vocês. Muito obrigado por assistir a gente e vamos continuar, né? Onde é que o pessoal pode achar a gente, ô Marretinha? Bom dia, boa tarde, boa noite, Mal. @Carijó Filmes em todas as redes sociais. Curtam, comentem, inscrevam-se, ativem as notificações e compartilhem. Todos os marretas. É isso aí. Não só compartilhem, mas também escreva ali nos comentários, faça perguntas. Hoje nós temos até uma pergunta para ser respondida no final do programa, não é? Vamos responder. Professor Murphy, depois nós vamos falar sobre ele. Mas hoje nós estamos aqui, além de Marretinha e Bueno de sempre, hoje nós temos uma participação especial. Estou muito feliz por trazer você aqui. Temos aqui o Francisco Gonçalves de Souza. Eu vou dar um rápido relato de quem é Francisco. Ele é amazonense, filho da dona Manuela, casada com a Fátima, 2 filhos, os 2 publicitários, é isso? Isso. Os 2 publicitários, o Emanuel e o Daniel, e tem uma neta, que é a Carol. Isso. Engenheiro civil, pela hoje Universidade Estadual da Amazônia, e com MBA em Gerenciamento de Implementação de Empreendimentos pela AGV, aluno especial de mestrado pela USP, é petroleiro, aposentado, 38 anos na construção da unidade industrial, das indústrias, a maior parte em refinarias e também exportação e produção. Além de ser delegado da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a EPET, para a Grande São Paulo, ele agora tem uma aventura literária que eu vou mostrar a vocês aqui, que é um livro que ele foi um dos coordenadores e coautor, que muito me chamou a atenção, e esse é o motivo dele estar aqui conosco hoje. Estamos falando da Petrobras fatiada. Seja muito bem-vindo, Francisco. Vamos chamá-lo de Gonçalves, né? Seja muito bem-vindo. Perfeito. Ok, eu agradeço aí o convite, né? E é um momento assim muito propício, né? Para a gente levar esse conhecimento aí a todas as pessoas que assistem aí o podcast Marretas, né? É um assunto que está na boca do povo, que está sendo muito discutido. Eu agradeço aí o convite e espero contribuir aí para esclarecer esses temas que têm sido tão prementes. Nós é que agradecemos a sua presença aqui. Bora lá fatiar a Petrobras? Vamos. Bora lá, Bueno. Bora. Boa noite, boa tarde, boa manhã para todos, né? Para quem é desses cumprimentos. E eu já vou fazer então a primeira pergunta. Posso, Gonçalves? Opa, já vou com soltar certeza, logo. meu amigo. Vou soltar logo a marreta aqui, né? A gente estava falando aqui em off antes da gente começar, né? Que eu estava muito preocupado, né? Porque, tipo, eu comprei um carro que o motor é 2.4, entende? Cada vez que eu acelero, eu imagino que tem R$50 saindo, né, da minha conta bancária. E eu vim falando com você, né? A gente no trajeto para cá, e vim falando sobre o preço, né? O preço do combustível, enfim. E você me soltou uma ideia que eu já gostaria de trazer para as pessoas aqui, né? Parece que o preço do petróleo, o preço da gasolina, o preço do combustível em geral no Brasil nunca cai, né? Tipo, é difícil de cair, né? Quando cai pouco. Quando sobe muito. Então, eu já queria que você já comentasse aí, e eu tô com esperança de manter esse carro, sabe? Eu não sei se eu vou vender ele. Acho que vai depender da sua resposta hoje aqui. Manda ver aí. O que acontece? Nós tivemos, quando eu falo disso, eu gosto de chamar atenção para 3 períodos principais, né? Um período até 2016 e de 2016 até agora, até o final do governo Bolsonaro, e agora com o novo governo, né? Até 2016 a gente tinha estabilidade nos preços. Os preços cresciam com patamares bem definidos e altas assim bem programadas e distantes uma das outras, né? Quando chegou 2016, foi implantada a paridade de preços internacionais, ou seja, nós passamos a regular os preços aqui por conta do preço do mercado externo, né, internacional, mais a variação cambial. Isso tudo acrescido de custo de transporte, de internalização, de transporte rodoviário aqui dentro, coisa que não acontecia, mas que a gente pagava, né? E isso fez com que os preços dos derivados aumentassem muito, né? O preço da gasolina aumentou muito acima da inflação, né? Hoje, o que aconteceu? Com essa decisão do governo de desvincular os preços nacionais em relação ao preço internacional, você vê que já deu uma aliviada muito grande, né? Então, a expectativa, se mantiver essa política, né? Ou seja, tem um pontapé inicial, mas isso precisa ser testado daqui para frente, como é que vai
se comportar. Mas a expectativa é que você continue com o seu carro aí, meu irmão. Boa, mas eu Pelo quero menos dar... uma notícia, né? Pelo menos isso. Abrimos bem, né? Já abrimos bem. Mas eu queria te perguntar sobre isso também, Gonçalves, essa coisa da paridade internacional, né? Eu acho que a gente já pode tocar nesse ponto. É uma das coisas mais criticadas, né, do governo Temer, e é uma coisa extremamente polêmica, né? Foi uma decisão que foi ruim para o país, né, de uma maneira geral, e mesmo assim a decisão foi tomada, né, naquele momento e aconteceu, né? E eu queria que você comentasse um pouco de onde vem essa ideia maldita, porque isso é uma ideia maldita, né? Então, tipo, da onde vem isso, né? O que aconteceu, né? Nós tivemos esse período lá até 2016, o que aconteceu? 2010, o último ano do governo Lula, que a partir de onde eu comecei a fazer o estudo de variação de preços, né? Nós tivemos os preços aqui bem acima do mercado internacional, né? Só que de 2011 até mais ou menos 2014, nós tivemos o preço estável aqui, e é importante te lembrar que a estabilidade de preço garante previsibilidade para os negócios, ou seja, é um fator de segurança para os negócios, porque um exemplo clássico, assim, o caminhoneiro que contrata carga para daqui a 30, 40 dias, entendeu? O cara não sabe quanto ele vai pagar no diesel lá na frente, entendeu? Né? O tal do custo Brasil. Né? O tal do custo Brasil. É um dos fatores aí do custo Brasil. Agora, se o cara tem previsibilidade, né, o cara consegue fazer isso. Então, nós não tínhamos essa previsibilidade. Quando chegou 2014, os preços no mercado internacional, ele caiu. Né? 2014 teve aquela crise lá, a Arábia inundou o mundo de petróleo e os preços aqui ficaram sensivelmente maiores do que no mercado internacional. Aí o que aconteceu? Tornou-se atrativo importar derivado de petróleo. Foi aí que os caras cresceram o óleo. E como consequência disso, como a gente não tem muito tempo, né? Eu vou te dar um exemplo. GLP aumentou de outubro de 2016 até dezembro de 2021, 201% acima da inflação. Se a gente pensar, por exemplo, diesel é um negócio fundamental para a economia, porque tudo que a gente imaginar aqui ao redor, tudo que você come, um dia foi transportado provavelmente por um caminhão a diesel. O transporte que leva o trabalhador, que move as massas, aí, a maioria é diesel, né? Gasolina. Por gasolina, a mesma coisa. Gasolina, a gente tem os taxistas, a gente tem o pessoal que usa Uber, gasolina e álcool. E tem os motoboys hoje aí também, coitados, que vivem arriscando a vida deles aí, entregando as coisas, tudo usa gasolina. Mas o GLP é mais doloroso o negócio, porque o GLP o cara usa para fazer comida, entendeu? Tá? E a PPI, a paridade de preço, ela mexeu nisso, tá? E de uma forma assim tão degradante que vocês devem ter visto aí o ex-ministro da Economia aí dizendo que o cara tinha que escolher entre comprar o gás ou fazer a comida. Olha que coisa triste. E só para encerrar, eu ouvi há poucos dias atrás de um professor lá da USP, o professor Célio Berman, eles estão pesquisando isso, que o alto preço do gás fez com que as pessoas buscassem combustível alternativo, que é lenha, que é álcool, e na essência, tudo que queima, o cara leva para casa. Aí sabe o que acontece? O cara leva madeira com verniz, com tinta, com fórmica, com plástico, leva e queima dentro de casa. O cara transforma aquilo numa coifa de veneno dentro de casa. As pessoas estão morrendo com doença respiratória, com câncer, com tudo que você possa imaginar. Por conta de quê? Por conta da PPI, que previa o quê? Os caras não se contemplam em ganhar muito. Eles querem ganhar o máximo que puder, entendeu? Então, essa é, em resumo, assim, a história Mas, assim, da PPI. A gente estava falando de lobby internacional também, que, tipo, você fez uma comparação que eu achei bem interessante, queria que você voltasse a ela, né, que é que o preço, né, aqui estava diferente do preço internacional e isso foi visto como uma vantagem, né, pelo setor internacional, que fez um lobby para que essa paridade existisse. Então, é essa pressão internacional que é responsável, vamos dizer assim, por isso ter acontecido? Exatamente. O que aconteceu? Se você pegar o livro aí, você vai ver que até 2014 a Petrobras ela importava praticamente 100% dos derivados, derivados que eu estudei, né? Diesel, gasolina e gás de cozinha. Só que a partir da segunda metade de 2014 e já 2015,
quando os nossos preços aqui começaram a ficar substancialmente mais altos do que no mercado externo, né? Basicamente, Costa do Golfo, que é o fator de comparação, que nós comprávamos muito da Costa do Golfo, né? Aliás, continuamos comprando ainda um pouco menos por conta da crise da guerra, porque o americano, envolvido na guerra, eles diminuíram um pouco a exportação, né? Então, nesse momento, o que aconteceu? Quando os preços se tornaram atrativos aqui, aconteceram 2 momentos. A Petrobras saiu do mercado de importação, ela reduziu as importações para abrir espaço para outros players, né? Outros players, vai. E, falando aqui na frente do professor de inglês, tem que lembrar, né? Mesmo, tem que lembrar, né? Bom, vai me corrigindo aí, porque, como eu falei... De forma alguma. O meu inglês é aquele mais inglês do Texas. E eu já tinha dito para ele que eu tinha dificuldade de entender o inglês do Texas. Né? Tá então certo. fica à vontade. Tá bom. Então, veja bem, essa diferença de preços aqui, é importante a gente lembrar uma coisa. Os preços ficaram maiores que no mercado internacional, não porque os preços aqui subiram, mas porque os preços externos caíram. E um outro movimento importantíssimo que está digamos assim, a espinha dorsal do problema foi a redução do fator de utilização das nossas refinarias, que começaram a cair já em 2014. Para vocês terem uma ideia do tamanho do lobby. Que esses caras, nós deixamos de refinar derivados aqui para importar derivados, né? E depois, se tiver mais na frente, eu posso até falar dos preços, né? De quanto que custa para nós explorarmos cada barril de petróleo, quanto que é agregado e qual o valor final, a quanto isso chega na saída da refinaria, né? E quanto que isso gera de lucro, né? Se tiver um espaço, depois a gente pode falar sobre isso. Mas, Gonçalves, eu queria aproveitar que você está falando de refinaria. Esse foi um dos motivos, ou pelo menos uma alegação da Graça Foster na época, né? Que ela de ter comprado Pasadena, que ela dizia que nós precisamos ter um melhor refino, um refino mais barato, porque, pelo que eu entendi, e também lendo no seu livro, pelo que eu entendi, o refino, a parte da refinaria, é onde se ganha mais dinheiro, vamos colocar assim, né? Quando você pega petróleo cru, refina e entrega, essa parte da refinaria parece que tem... o ganho é muito, muito grande, muito substancial, pelo que eu entendi. Então, a alegação dela, inclusive ela colocou isso no próprio site da Petrobras na época, de que a compra da Pasadena teria sido uma vantagem, porque iríamos ganhar nesse refino. E por que deu errado, Pasadena? Gonçalves, e só fazendo um gancho aí também, essa história de refinaria no Brasil é histórico com a Petrobras, né? Falando que não daria certo, que não refinaria, que teria problema. Só para colocar isso junto também no balaio. Então eu vou começar respondendo uma retinha. Na verdade, o que a gente tem Boa. de história, o que a gente tem de história assim, é que aquela briga assim, dizia-se que o Brasil não tinha petróleo. Mas o Brasil não tem petróleo e tal, papapá, né? Aí depois veio tem uma corrente que dizia assim, refinar petróleo no Brasil é muito caro, então não precisa investir. Por quê? Né? Aí vem uma parte do livro que eu conto por que nós somos dependentes hoje. Assim, eu dou uma pincelada bem rápida, né? O Afonso Pena, década de 1910, ele diz assim, governar é povoar o Brasil. País de dimensões continentais precisava povoar. Washington Luiz veio já no final, na segunda metade da década de 1920, né? Já final, terminou em 1930 o governo, né? E ele diz assim, governar é mais do que povoar, governar é construir estradas. Para quê? Para poder vender os Fords T, que estavam sendo colocados à venda, né? E tinha que vender também os combustíveis norte-americanos, né? Porque a gente estava ali no começo da indústria, moderna indústria do petróleo, né? Tá certo? Então tem esse contexto. Agora, falando você falou Pasadena. Não, mas ele colocou uma outra questão que foi construção de refinarias. Não, eu tinha perguntado que... sim, eu lembrei. Eu entendi que o lucro da refinaria lembrei, é muito maior do que a é extração. isso mesmo. O que acontece, né? Na realidade, se você observar no cenário mundial, o que acontece é o seguinte, a grande maioria das empresas de petróleo, elas têm um sistema integrado, que a gente chama do poço ao posto. E
hoje, com essa questão de transição energética, né? E há algum tempo atrás a Petrobras teve um viés de empresa de energia, a gente fala assim, do poço ao poste. Porque a gente usa os derivados de petróleo para gerar energia elétrica também, que vão acabar batendo nos postes, né? Como é que funciona isso? Quem é que dá mais lucro? É a exploração e produção ou é o refino? Depende. Depende. Quando no mercado internacional o petróleo está muito alto, as empresas que exploram petróleo, elas ganham dinheiro na exploração e produção. Mas quando o petróleo está baixo no mercado internacional, o que equilibra é o refino. Então, a indústria do petróleo ela funciona assim, como uma gangorra. E hoje a visão que a gente está tendo no Brasil, o que é? É de quebrar esse ciclo, é de esfacelar isso. Tanto que a Petrobras vendeu, tanto que venderam a Petrobras Distribuidora. Aí, né? Tá certo? Ou seja, que é um filão, que é a rede de postos, né? Que dá um retorno razoável, né? Tá certo? E que quebraram isso. E agora transformaram a Petrobras numa empresa que, vamos investir em explorar petróleo e exportar petróleo, exportar commodities e não agregar valor àquele produto. Onde é que tiraram isso da cabeça? Mas e Passadina, então? Por que Passadina passou a ser um problema para o governo? Cara, Passadina... Pesadelo, até vou dizer. Passadina, assim. O que acontece? Passadina tem um artigo escrito pelo atual presidente da Petrobras, o Jean Paul Prat, que fizeram essa pergunta para ele. Foi uma entrevista ou foi um artigo que eu li a respeito? Mas perguntaram para ele assim, o Gabrielli, eu acho que foi na gestão do Gabrielli, disse assim, o Gabrielli queria comprar Passadina porque achava um negócio bom. A Graça Foster entrou depois e disse assim, o negócio era mal. Quem tinha razão? Aí sabe o que o Prates falou? Os dois tinham razão. Os dois tinham razão. Porque na época que a Petrobras decidiu comprar Passadina, o negócio norte-americano, né? O mercado norte-americano era muito atrativo para a gente aumentar nossa capacidade de refino aqui. A refinaria em si não valia muito lá, né? Pelo que eu li. Mas a tancagem deles lá era um negócio assim, que a gente podia muito bem usar para poder vender os nossos derivados aqui no mercado americano, né? E quando a Graça Foster assumiu, o mercado já tinha virado, aí já não era mais atrativo, né? Isso aí, se a gente recuperar essa entrevista ou esse artigo do Jean Paul Prat, dá uma busca no Google, você vai encontrar, você vê que ele explica isso aí com a riqueza de detalhes muito maior do que eu e muito mais propriedade, que com certeza ele conhece melhor, né? Então, mas mesmo você falando que a Graça Foster dizia que era um mau negócio, pelo menos no site ela tinha colocado que seria um bom negócio, que seria uma forma de você, até vou colocar aqui, olha, ela dizia que afirmou em esclarecimento pelo site da Petrobras que as margens de refino naquele momento eram altas, no momento eram altas, sim, e que processar petróleo pesado no campo de Marlim e transformá-lo em derivados permitiria a companhia capturar melhores margens. Sim. Né? Então, a época, então, era essa época que você está dizendo assim, né? A época que valia a pena houve uma refinar. mudança de digamos assim, no mercado, né? Entre um momento e outro, né? Agora, a título de comparação, o que a Petrobras queria fazer naquela época com Passadina é o que o fundo Mubadala está fazendo agora com a refinaria de Mataripe. Eu vou dar um exemplo aqui, né? O fundo Mubadala comprou refinaria por metade do preço. O que é o fundo Mubadala? O fundo Mubadala é um fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos, né, que tem investimentos no mundo inteiro, investimentos bilionários no mundo inteiro. E eles compraram a refinaria de Mataripe, diz o TCU aí que comprou pela metade do preço, tem um processo rolando aí, né? Eles já estão operando desde, acho que, outubro, novembro de 2021, né? A refinaria. Mas o que aconteceu? Ano passado, 2022, a refinaria, ela operou, isso está no site da ANP, a refinaria operou com 56% da capacidade de carga da refinaria. Por quê? Por quê? Para poder trazer derivado de fora. Estão usando a refinaria como tancagem. Eles devem estar com combustíveis sobrando lá no exterior. Gonçalves. Fala, Marretinha. Fala, Marretinha. Tancagem, para quem não sabe o que é, suponhamos que eu não soubesse, como você explicaria?
Vocês já devem ter visto, assim, fotos de refinaria, aqueles botões brancos gigantescos, né, que aparecem nas refinarias, alguns brancos, alguns prateados e tal. Aquilo ali a gente chama de tancagem. A tancagem é onde a gente coloca... tem tancagem de petróleo cru, que a gente chama os maracanãs. Normalmente, que você bate o olho numa refinaria, você vê os maiores tanques de produtos lá, você pode crer, aquilo ali são os maracanãs, são os tanques de petróleo bruto, né? Aí depois tem uns brancos que já são de outros derivados, de gasolina, de nafta, de diesel, né? Tem alguns que são revestidos, né? Se você observar, tem um revestimento normalmente aluminado e tal, são de produtos mais escuros, né? Que precisam de produtos asfálticos, que precisam ser aquecidos, né? Então tem tubulações de vapor passando ali para manter ele aquecido. E tem as esferas, umas bolas, né? Umas bolas onde a gente armazena GLP, charutos também, vocês vão observar, né? Se alguém der um Google aí, buscar fotos de refinaria. Então, esse conjunto de armazenamento de derivados e de petróleo bruto é o que a gente chama de tancagem, viu, Marretinha? E você estava falando isso, eu estava lembrando daquele acidente que teve lá em Santos. Era uma tancagem também? Aquele que pegou fogo? Sim, ficou sim. um tempão, fogo. Sim. Era uma tancagem. né? Exatamente. Bom, Mal, eu vou pegar a passadina, né? E vou dar uma passadinha num assunto polêmico, porque aqui é o Marretas, né? Então vamos fazer isso. Vamos lá. Então vamos lá. Lembrando de Passadina, né? Lembrando de tudo que aconteceu recentemente, né? Com relação a Petrobras e a importância política, né, que a Petrobras tem, né? Você vê que a Petrobras está sempre no momento da política, né? Quando a política vai se decidir, a Petrobras vem, né? Ou por causa de, vamos privatizar ou não privatizar a Petrobras. Eu quero depois até fazer uma provocação ao Gonçalves sobre isso também. Mas eu vou voltar então ao governo Dilma, né? E a tudo que aconteceu na Petrobras, todos os escândalos que aconteceram na Petrobras e que na nossa política, né, recente, grudaram, né? Grudaram no PT, grudaram em algumas pessoas especificamente, e acabou sendo muito ventilado, né, pelo próprio governo Bolsonaro, enfim, na campanha, né, presidencial agora com o Lula, que a Petrobras passou pelo maior escândalo de corrupção da sua história, né? Durante o governo Dilma, que foi o maior desvio que houve na história e tal. E, pô, a gente não pode perder a oportunidade que a gente tem um cara aqui de dentro, né, do sistema. Um expert né, no assunto. Expert no assunto e tal. E eu queria realmente perguntar isso, uma dúvida autêntica, né? Será que a gente pode falar que foi o maior escândalo de corrupção da Petrobras? Procede isso? Não procede? Eu sei que tem interesses políticos por trás dessa declaração, mas queria assim, um comentário seu sobre isso, assim, mesmo que seja a sua visão pessoal, né? Não precisa ser um estudioso. Não tem como desvincular, até porque eu vivenciei isso de dentro da empresa, né? Ou seja, eu estava na ativa ainda quando eu vivenciei isso. O que eu vejo assim é uma espetacularização, né? E uma tentativa de demonização da empresa e demonização da coisa pública, né? E tudo isso Legal essa fala aí. Tudo isso está atrelado a uma coisa chamada patrimonialismo. Dá uma olhada nos discursos aí, é sempre o público que não presta, é a estatal que não presta, é o funcionário público que é preguiçoso, é o funcionário público que é corrupto. Agora o corruptor, entendeu? Normalmente você não vê. Houve corrupção na Petrobras? Houve corrupção na Petrobras. Alguns empregados, né, uma quantidade até significativa de empregados, cometeram erros graves, que já vinham cometendo há muitos anos. Né? Agora, por isso, você vai demonizar todos os empregados da Petrobras, como fez a mídia, como fizeram de determinados segmentos políticos aí, né? Pô, existem interesses escuros por causa disso. Né? E eles souberam explorar muito bem isso para fazer com que a Petrobras... com que acontecesse o que aconteceu, todo o desdobramento aí. Nós estamos vendo o pessoal, o governo passado entregando ativos, entregando campo de petróleo, entregando refinarias, aí, a troco de quê? E o pior, estressando a população, né? Como eu comentei em relação ao gás de cozinha, né? Como vocês viram aí em relação ao diesel, como está escrito no livro, em relação ao diesel. Não, isso é um absurdo. Né? Foi um absurdo. Absurdo completo, né? E então eu vejo assim, ó, quem errou
quem errou, o Ministério Público, a Polícia Federal, todos os atores tiveram ampla liberdade para fazer o escrutínio dentro da Petrobras, para fazer as investigações necessárias, né? Eu acho que quem errou pagou, né? Foi investigado e tal, né? Estão presos, né? Estão presos, né? ou foram presos, pagaram de alguma forma, né? Mas a gente não pode demonizar assim a coisa pública. A impressão que eu tenho, aí eu vou falar da minha impressão mesmo, assim, né? É que a cada eleição presidencial que acontece no Brasil, vem essa história de vamos privatizar a Petrobras. Né? E aí, um dia cola, né? Eu acho que na cabeça desses caras é assim, um dia cola, né? E a Petrobras é colocada no mesmo balaio de gato, né, que outras empresas, né, que foram privatizadas, enfim, e vem passando, né, por várias tentativas de sucateamento e tal, aquela coisa toda. E aí eu tô te contando isso, por quê? Porque eu me lembrei, né, como você ia chegar aqui hoje no Marretas, né, eu fiquei me lembrando das minhas histórias com relação à Petrobras, né, eu dei muita aula sobre isso, enfim. E eu conheci um cara, né, no Rio de Janeiro, que era engenheiro, também trabalhava em plataforma. E esse cara me contou uma história que eu achei incrível, assim, e que eu queria trazer aqui, porque eu acho que é importante a gente trazer uma outra visão, né, da Petrobras, e eu queria também ouvir a sua experiência sobre isso, né? Ele me contou que tinha um episódio, assim, que ele ia dar uma aula, né, para engenheiros de outros países, né? E aí ele chegou na plataforma com o macacão laranja, né, mas sem a bandeirinha, né? A bandeirinha, tipo, era num velcrozinho, né, que ele levava no bolso, e ele só colocava a bandeirinha só quando entrava na plataforma para poder se identificar, né? E aí a aula já tinha começado, né, porque tinha uma outra pessoa também dando aula lá, e ele chegou ali na plataforma e começou a discutir a aula que estava sendo dada, porque o outro engenheiro tinha dado uma situação problema, e os engenheiros do mundo inteiro estavam ali conversando sobre aquela situação problema, e ele foi dar a opinião dele, em inglês, né, no meio de todo mundo. E aí as pessoas começaram a negar a opinião dele, entendeu? Dizer, o que você está falando é um absurdo e tal, não sei o que, papapá. E ele, humildemente, né, mas não tão humilde assim, ele pegou a bandeirinha, tirou do bolso, colocou no ombro, e quando ele colocou a bandeirinha do Brasil, todo mundo abaixou a cabeça, né, e disse assim, não, esse cara é autoridade porque ele é da Petrobras e ele é do Brasil, né? Então, o mundo inteiro reconhece, né, que nós somos autoridade tecnológica, né, na exploração do petróleo. Temos o monopólio tecnológico, né, da exploração do petróleo. Do petróleo no mar, né? Em grandes profundidades, isso. Enfim. Mas temos também, né, uma tecnologia extremamente avançada, que é uma tecnologia nossa, né? E eu queria saber de você, assim, quem forma essas pessoas, né? Tipo, a Petrobras, ela é muito mais do que uma empresa de exploração de petróleo. A Petrobras, ela é um patrimônio, né, brasileiro, né? Tipo, em todos os sentidos, porque é um patrimônio tecnológico, é uma empresa que desenvolve tecnologia, forma pessoas. Com certeza. Né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, você que se formou lá dentro também, né? Exatamente. Então, como eu te falei, eu sou engenheiro civil. Logo que eu entrei na Petrobras, eu participei como ouvinte de um curso de engenharia de equipamentos, onde a gente aprende, tem que ter uma noção básica de processamento de petróleo, de equipamentos e tal. E como eu era engenheiro civil, estava entrando na empresa, eu consegui participar, né? Mas o que acontece? Nós não tínhamos, até alguns anos atrás, cursos assim de formação específica, assim, eram poucos os cursos de engenharia de petróleo, propriamente dito, né? Eu acredito que uns 10 anos atrás. Né? Então, o que a Petrobras fazia? Né? O que ela fazia e faz ainda? Né? Durante esse último governo, nós tivemos um desmantelamento desse processo, né? Mas a Petrobras, ela tinha... Nós não temos engenheiro de processamento no mercado. Nós não temos engenheiro de equipamentos no mercado. Nós não tínhamos engenheiros de terminais e dutos. Engenheiros de petróleo, eram muito poucos, eram limitados os cursos. O que a Petrobras fazia? Ela fazia concurso, pegar lá engenheiros químicos, engenheiros civis, engenheiros mecânicos e tal. Pegava um perfil mais ou menos e fazia, vamos fazer um curso para engenheiro de petróleo. Aí pegava aqueles caras e levava para Salvador ou para o Rio de Janeiro, para escolas que a gente chamava Universidade Petrobras. Olha isso, eu não sabia. Eu também não sabia, eu ia falar. Universidade Petrobras. Isso não é difundido, né? Não é. Aí o cara ia para lá, bicho, o cara passava lá um ano, tinha curso que durava 18 meses, né? 6 meses. O cara pegava o cara do mercado e dava para ele ali, cara, um mestrado toda a formação, né? Intensivo, toda a informação, entendeu? Um negócio assim fantástico, né? E assim, era um negócio que reprovava.
O Gonçalves era na teoria e na prática também, porque eles iam nas plataformas. Não, veja bem, tinha a parte prática também. Em muitos casos tinha a parte prática. Você tinha a parte teórica e durante o curso tinha visitas a instalações para o cara aprender, né, como é que funcionavam as coisas assim na prática, porque na teoria o cara, né, quem faz engenharia civil, quem faz engenharia mecânica, num dado momento, tu sabe como é que funciona um motor, um compressor, uma caldeira, tu sabe tudo. Né? Mas aí, quando chega lá, o cara pega, tirava para uma plataforma para você conhecer, tirava para um campo de produção de petróleo. Né? Lá na Bahia mesmo, eu cheguei a conhecer uma instalação que tinha lá, né? Eu não lembro o nome agora, mas que levava o pessoal para conhecer as instalações lá, entendeu? Ou seja, você tem programas dentro da Petrobras tinha programa de formação. Né? E além disso, desculpa, eu acabei te cortando. Não, aí. pode falar, pode falar. Nós temos o Centro de Pesquisas da Petrobras, na Ilha do Fundão, lá no Rio de Janeiro, ali, né, integrado ali com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, cara, que é um dos maiores centros de pesquisas da América Latina, se não o maior. Entendeu? E lá é que os caras pesquisam. Lá, meu amigo, você não imagina o que você tem lá dentro, entendeu? Tem uma mini refinaria lá dentro ali para você testar as coisas e tal, entendeu? Um negócio assim gigantesco e muito investimento, né? Eu quero dizer que eu gostei muito de saber dessa história da Universidade Petrobras. Uma hora dessa dá um busca aí no Google, Universidade Petrobras. Eu acho que o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, vai fazer isso também. É muito interessante a gente saber que existe isso, existe essa preocupação, né? Tá? Agora, eu gostaria de mudar um pouco de assunto. Primeiro eu quero voltar à questão da refinaria, porque nós vimos, segundo o jornal o Globo, ainda dessa semana, a Petrobras retirou a placa de vende-se, vamos colocar assim, da refinaria Abreu e Lima. Né? E vai expandir resolveu ampliar sua plataforma, suas operações e tal. E aí é uma coisa que vale a pena, quer dizer, não vai mais vender, agora vai ampliar. A gente sabe que teve muitos rombos, né, nos dutos. Tem aqui, olha, segundo o TCU, 960 milhões de superfaturamento. Deixa eu causar essa polêmica. Veja bem, né? Nós tivemos aí, desses últimos... Durante os 13 anos do governo Lula, dos governos Lula e Dilma, nós tivemos investimentos como nunca na história da Petrobras, né? Durante o governo FHC, quando começaram aquele preparo para vender a Petrobras, aquela história lá de Petrobras e tal, nós chegamos a investir, no final da década de 1990, ali, 4 bilhões de dólares por ano, né? 4 bilhões de dólares por ano. E nós chegamos agora, durante o governo Lula-Dilma, chegou períodos que nós chegamos a investir 25 bilhões de dólares por ano. Né? Mais de 100 bilhões de reais por ano. É muito dinheiro. Então, o que acontece? Tudo isso você faz com a melhor das intenções. Só que hoje a gente tem um problema, que é um problema maior. Né? É bom vocês perguntarem isso, porque a gente tem hoje, a nossa engenharia nacional é uma coisa assim muito degradada, porque é aquilo que eu falei, você fala do corrupto, mas não fala do corruptor. As nossas empresas de engenharia, cara, elas criaram uma coisa chamada, eu pretendo até um dia escrever um livro sobre isso, chamado ciclo da improdutividade. Porque veja bem, o que aconteceu no Brasil durante esses 13 anos do governo Lula-Dilma foi assim, nós preparamos um aquário, é uma metáfora que eu costumo usar, com os peixes mais maravilhosos que você possa imaginar, e nós convidamos a Engenharia Nacional a dizer assim, vocês têm 20 anos para pescar os peixes mais maravilhosos que vocês deram aqui, que era esse volume de investimento, construção de plataformas, construção de novas refinarias, modernização das refinarias por conta do protocolo de Kyoto, que era um caminhão de dinheiro. Ou seja, aí, sabe o que aconteceu? Os caras começaram a ganhar dinheiro, só que aí, você já ouviu falar da história da galinha dos ovos de ouro? Quer dizer assim, vamos matar a galinha para ver o que tem aí dentro, né? Foi o que os caras fizeram, entendeu? Os caras cresceram o olho e, como eu falei no começo, a ganância tá na raiz de todos os males, né? Os caras começaram a inviabilizar, a criar o que eu chamo de ciclo de improdutividade. Né? Eu sempre acreditei, trabalhei em engenharia a minha vida quase toda, né?
assim, eu sempre acreditava que a gente podia ganhar dinheiro com obras, com engenharia, terminando a obra dentro do prazo, dentro dos custos e tal. E os caras criaram uma neura que, assim, quanto mais atrasar, melhor. Entendeu? Quanto mais aditivo, melhor. Entendeu? E isso girou uma coisa assim, que se tornou absurda, né? Falando especificamente da refinaria lá do Nordeste, né? A Reneste. Pernambuco, né? Refinaria de Pernambuco, mas eles chamam Refinaria do Nordeste, né? Refinaria Abreu e Lima. Abreu e Lima. A sigla, eles botaram Reneste. Aquela é uma refinaria diferente de todas as outras. É a refinaria mais moderna que a Petrobras tem hoje, em termos de automação, em termos de tudo que você imaginar, né? E ela é composta de 2 trens, né? Os mineiros aí, a minerada aí, tem 2 trens lá. Né? 2 trens com capacidade para processar, eu acho que 115 mil barris cada um, né? O trem, que a gente chama, é um grupo de unidades industriais que é enfileirado, assim. A grosso modo, você tem uma unidade de destilação atmosférica, a vácuo, craqueamento e outra. Então, cada conjunto de unidade desses, ele refina o petróleo, né? Ele refina a carga que você bota ali, tira os derivados e tal, a gente chama de trem. Então, lá na Reneste, eram 2 trens de 115 para 115 mil barris cada trem. O que aconteceu? O primeiro trem, quando foi entrar em operação, houve algum problema de questões ambientais, eles tiveram que operar no limite de 85%. Então, ao invés de 115 mil barris, eles processavam, eu não sei exatamente como é que está hoje, mas estavam processando da ordem de 100 mil barris por dia. Então, além disso, o segundo trem já estava em andamento, teve que ficar pela metade. Aí eu pergunto, quem é que quer comprar um troço desse? Um trem desse? Quem é que vai comprar um trem desse? 2 trem desse lá. Não teve, pelo que me consta aí, parece que não houve proposta. A Petrobras tentou vender e tal, mas os caras vão ter que botar muito dinheiro lá e tal. E é uma refinaria que ela foi processada, foi construída, foi projetada para maximizar o corte de diesel. Por quê? Porque o nosso gargalo sempre foi diesel na história do Brasil. Governar é construir estradas, entendeu? E estrada precisa de caminhão, e caminhão queima diesel, né? Então, por isso que é viável, realmente, a Petrobras, se ela conseguir terminar, né? Até porque, realmente, tudo quanto é de absurdo que você possa imaginar de variação de preço, lá aconteceu realmente, né? Eu não vou passar pano para isso, porque os erros estão aí, o TCU apurou, tem lá, né? E agora vai fazer o quê com isso? Teve 2 navios que também a Petrobras estava para terminar aí, que também pararam as obras, com 95% dos navios terminados. E aí ficaram 4 anos aí, aliás, desde a Lava Jato, 2016, 2017, pararam os navios afundaram, acho que afundaram aí, ou seja, se deixou de gastar 5% para botar o navio em operação, e a obra está parada lá, os equipamentos se degenerando e tal, tem que terminar, meu amigo, entendeu? Eu vou entrar, então, que a gente já está se aproximando mais ou menos do fim, né? Mas eu vou entrar aqui numa situação que eu fiquei pensando assim durante toda essa nossa conversa, né? Você trouxe muitos dados, muitos números e tal. E como professor, eu vou falar assim que eu sempre defendi que a dependência nossa do petróleo era uma coisa meio autofágica, né, do sistema capitalista, né? Que você está dependendo de um combustível, de uma riqueza que é esgotável, né? Que mais dia menos dia ela vai acabar, né? E que se acabar vai dar um pau gigantesco em tudo, né? E você vê que a nossa vida está atrelada a isso, né? Você vê que você puxou a refinaria de petróleo, você puxou um monte de coisa e tal, e você foi bater lá na Dona Maria, lá que tá lá cozinhando com lenha, né? Na casa dela, com fórmica, se intoxicando com um monte de produto, porque os caras tomaram uma atitude imbecil, né, lá em cima por ganância, por lobby internacional e tal, essa coisa toda. E aí, uma das coisas que é muito discutida na geografia, enfim, na história e tal, é a mudança da matriz energética, né? Eu estava até brincando
aqui antes de começar o programa, eu vou trazer a minha brincadeira para cá, que eu perguntei para o Gonçalves assim, há quantos anos, há quantos meses estamos, né, do carro movido a banana, né, a casca de banana do De Volta para o Futuro, entendeu? Eu vou aproveitar essa pergunta e perguntar assim, a Petrobras tem esses projetos assim de mudança da matriz energética, discute isso, a questão do álcool, né, outros tipos de combustível, o metano, por exemplo, outras alternativas. Existe isso como uma espécie de estratégia da Petrobras ou isso é uma coisa que é discutida em outros fóruns e tal? Ou a Petrobras não tem nada a ver com isso? Mas, né? Vamos no petróleo até morrer. Antes do Gonçalves responder, tem uma informação que eu acho interessante. A Porsche já está fazendo, junto com o governo alemão, aqui no Chile, já existe o combustível, que é um combustível que chamam de e-fuel, que é um combustível de CO2 CO2 e hidrogênio. Né? Que já existe esse combustível, segundo... eu estou falando uma coisa que eu li no UOL, no dia 23/5/23, de agora. Né? E que já existe, então, uma outra... E que, inclusive, segundo o site do UOL, a Fórmula 1 pensa em 2025 começar a usar esse combustível. Não, só para informar que... Sim. Não sei se você tem essa... Não, existe, meu amigo, existe uma variedade de alternativas do que o pessoal tem chamado aí de combustível limpo, que no fundo, se você for analisar a cadeia produtiva, se tem um impacto maior ou menor ao longo do processo produtivo, né? Mas sendo o objetivo aqui nessa questão aí que a gente pode chamar de transição energética, a Petrobras tem hoje, a Petrobras já teve no passado, né? Nós já tivemos usina eólica, né? A Petrobras já teve investimento em pesquisa de renovável, porque a ideia, lá na virada no começo do governo Lula, eu não vou saber precisar exatamente o ano, a ideia era transformar a Petrobras numa empresa de energia já. Só que isso aí acabou morrendo e tal, talvez por conta dessa questão de pressão da indústria de combustíveis fósseis, né? Mas hoje existe uma diretoria da Petrobras, o Maurício Tolmasquim, que era presidente da empresa de pesquisa energética, né? Ele tem uma diretoria de transição energética que vai olhar só para isso, né? Tá? Então, como eu falei para vocês, existe hoje, o mundo está passando por um processo de transição energética, só que existe absurdo que as pessoas falam aí, porque assim, eu tenho ouvido repórteres falando assim, daqui a 10 anos a Europa não vai mais ter carro movido a combustão e tal, né? Como se fosse uma chave que você vai virar num dado momento. Olha, vamos virar aqui e vai passar todo mundo, deixar de usar combustível fóssil e vai usar combustível limpo, entre aspas, né? E, na realidade, isso não acontece. Se você observar, desde tempos imemoriais, toda a história da humanidade, a matriz energética ela é sempre uma coisa crescente. É uma coisa que está sempre se agregando alguma coisa. E algumas coisas até vão e vêm. Né? No final do século XIX, nós tínhamos investimentos pesados já em energia eólica, né? Na Noruega, nos países escandinavos, Estados Unidos, na França, tal, né? E isso acabou depois perdendo força quando veio a indústria do petróleo, a moderna indústria do petróleo, né? E depois foi retomada a pesquisa com energia eólica em 1970, quando veio a crise do petróleo. Então, as coisas não são assim estanques. E hoje, por exemplo, a gente está passando por um debate gigante em relação à exploração do petróleo na margem equatorial e surge aquelas teorias da conspiração, que vai estar explorando o petróleo na Amazônia. Não é na Amazônia. Nós estamos explorando petróleo no mar. Né? A 540 quilômetros, né? A expectativa é começar poços exploratórios, né? Não é nem para produzir ainda. A 540 quilômetros da costa, da foz do Rio Amazonas, 174 quilômetros da margem do Amapá, ali, e o pessoal falando que é a Amazônia. Claro, eu li o relatório lá do IBAMA, eles falam que precisam ainda fazer alguns estudos para ver se houver um vazamento, para onde que as correntes vão levar esse petróleo, porque tem uma região de mangue ali, sensível. O Rodrigo Agostinho, né, que é o presidente do IBAMA, falou que é de alta vulnerabilidade socioambiental. Mas a questão é a seguinte, veja bem, a gente faz ciência com evidências, né? Com números, né? Acabei de ler um livro agora do professor Václav Smil, os números não mentem, recomendo fortemente. 71
histórias, assim, história não, estudos sobre coisas curiosas no mundo, né? Que ele fala, os números não mentem, né? Então, veja bem, nós vamos parar de produzir em Urucu? Urucu, nós temos mais de uma centena de poços ali na Amazônia, produzindo desde 1990, mais ou menos, a grosso modo, no coração da Amazônia. Quantos acidentes vocês ouviram falar de Urucu? Nós vamos produzir, nós vamos começar a fazer uma perfuração exploratória agora no mar, onde a Petrobras domina, onde nós já ganhamos 3 Nobéis ou 3 Oscars, vamos dizer assim, né? 3 Nobels, eu acho que é o correto, né? Eu costumo falar prêmios Nobel para não ter problema. Prêmios Nobel. Então vamos lá. O professor está aí, né? Eu costumo falar assim para não ter problema. O professor está aí para ajudar a gente. Cara, é o que a Petrobras sabe fazer na vida, é perfurar no mar. E quantos poços nós temos ao longo do mar que nós estamos perfurando isso desde o final da década de 1960? Quantos grandes vazamentos vocês já ouviram falar que aconteceu no mar, Petrobras? A única bobagem gigante que aconteceu aí foi o quê? O afundamento da plataforma P36, se eu não me engano, que era a maior plataforma de petróleo do mundo. Por quê? Justamente no período de desmonte, quando começaram a comprar uma coisa aqui, uma coisa ali, tapar um negócio lá com... Né? Compra coisa de segundo que aconteceu. E hoje, inclusive, eu ouvi falar que teve uma plataforma, acho que a P50, que foi vendida para uma empresa lá do Rio de Janeiro. Hoje tiveram que evacuar a plataforma por conta de bobagens operacionais que andaram fazendo aí. Então, quer dizer, essa questão da transição energética tem uma coisa que é fundamental. Eu sei que eu estou me estendendo um pouco, mas é preciso falar. Além da gente tem uma necessidade da transição energética, a gente precisa de dinheiro, precisa de recurso para essa transição energética. Não adianta a gente pensar assim, eu vou parar de consumir petróleo hoje. E de onde é que você vai tirar dinheiro, irmão? Para financiar a transição energética? Tudo custa dinheiro, entendeu? Tudo custa pesados investimentos em qualquer variante de energia, qualquer vetor energético que você possa imaginar. Você vai precisar de dinheiro para isso. E essas coisas não caem do céu. Só para concluir, uma coisa que é fundamental nessa questão de transição energética, que assim, as pessoas acham que o Brasil ele é uma grande parte desse processo da transição energética mundial. Mas olha, o Brasil consome hoje 2.400.000 barris de petróleo por dia. Nós temos 220 milhões de habitantes. Os Estados Unidos tem 330 milhões de habitantes, um pouco mais, 50% a mais da nossa população, a grosso modo. Quantos barris de petróleo vocês acham que os Estados Unidos consomem? Não faço ideia. Nós consumimos 2.400.000. Eu acho que bem mais, pelo menos o dobro. Bem mais? Eles consomem da ordem de 20 milhões de barris de petróleo por dia. Cara... Vocês não acreditam. Você vai lá, naquele neve, meu filho morou lá em Boston, eu fui lá uma época né, visitar meu filho. Os caras vão fazer compra no supermercado, ele larga o carro funcionando lá com aquecedor enquanto ele vai no supermercado. No verão, a mesma coisa. O cara larga o carro com ar-condicionado. E tu já viu, tu imagina que tem carro 1.0 nos Estados Unidos, é tudo do 2.7. Do tipo dele, né? Tudo do carro dele que pode, né? É isso aí. Queimar combustível e vai embora. Mas começamos e terminamos no meu veículo, né? Gonçalves, eu quero dizer que foi... Assim, quero te agradecer pela aula que você nos deu hoje. Muito importante. Como a gente sempre diz, aqui a gente mais aprende, né? Estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso, né? E eu aprendi muito, nós todos aprendemos, eu acho que o pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo também deve ter aprendido muito. Vamos às nossas considerações finais, porque estamos chegando ao final, infelizmente, mas eu acho que a gente poderia ter feito 5 programas com o Gonçalves, né? Fazer uma série com certeza. Fatiando a Petrobras, né? Fatiando a Petrobras não, porque o nome é do livro, né? É isso aí. Marretinha? Mal, como sempre, lembrando, @CarijoFilmes, todas as redes sociais. E da minha parte, como sempre, uma satisfação. Dessa vez foi inenarrável ou não? Sempre inenarrável. E indelével, né? Bueno, eu queria que você desse aquela resposta para o nosso amigo professor Murphy. Ah, sim, professor Murphy, vamos lá. O professor Murphy mandou uma mensagem para a gente, né, sobre o programa da Cleópatra, né, dizendo que na Alemanha tem um museu, não é isso, se eu não me engano,
e que tem um busto lá da Cleópatra feito pelos romanos, né? E que daria para a gente observar alguns traços da Cleópatra ali. E aí a minha resposta para o professor Murphy, primeiro, muito obrigado, né, por assistir a gente e por reverberar, né, o nosso conteúdo. E dizer o seguinte, que a gente ficou sabendo por ele, né, desse busto. Então, muito legal a informação, muito bacana, um aprendizado novo para a gente aqui. Mas o principal, né, que a discussão não é sobre a aparência da Cleópatra, né, nem tampouco sobre a cor dela, mas sobre o momento atual, né, dessa produção do Netflix e esse gancho que a diretora fez de trazer uma Cleópatra negra e entrar no debate, né, do racismo de sola, e que isso é muito mais importante do que a Cleópatra ter uma aparência X ou Y, né? Ainda mais feita pelos romanos, né? O que também pode trazer algumas coisas aí da própria época, né? Enfim, valores que eles, né, também traziam uma produção, né, artística, enfim. Ela tem sempre um viés, né, que é o viés daquele momento. Mas muito agradecido, né, pela informação aí do professor. É isso aí, obrigado, professor Murphy. Corroborando com o que você está dizendo, até a Pequena Sereia agora está sendo lançada com a sereia negra, né? Que é para as crianças negras também poderem se identificar. Eu achei assim, de um bom gosto, de uma sensibilidade muito grande. Mas vamos bater a marreta? E até corroborando mais ainda o que você está falando, né? Até os espanhóis estão preocupados com isso agora, né? Esse é um assunto... Gostei da ironia. Mas não são todos os espanhóis, né? Mas esse é um assunto que a gente pode vir a discutir num outro momento. Sim, iremos, com certeza iremos. Gonçalves, quer dar o seu último... Não, eu só pegando o gancho aí do que ele falou, eu só queria dizer o seguinte, ó. Eu espero que em breve, muito em breve, todas as formas de racismo acabem e junto com as formas de racismo se acabe também esse sistema que se alimenta do racismo. Né? O racismo é uma estratégia. Exatamente. Diz o Ney Lopes. E uma outra frase, né, para encerrar, com uma frase aqui, que a gente costuma sempre dizer que defender a Petrobras é defender o Brasil. E a gente conta com todos os espectadores aí da TV Carijó, do programa Marretas, aí para marcharmos juntos nessa luta aí. É isso aí, defender a Petrobras é defender o Brasil. Manda a marreta agora. Tá bom? Marreta batida. Grande abraço a todos.